a trabalhar com a parte de fotografia, é isso? Como eu tinha já um curso de fotografia, já tinha trabalhado, e houve a possibilidade de eu conhecer a região, que era no meio da Amazônia, né? Ai, que Depois eu legal. voltei outras vezes para lá, já pela TV Globo, acompanhei bastante o trabalho do Greenpeace, de algumas histórias assim bem interessantes, o assassinato da Doris Teng, aquela irmã religiosa que foi assassinada brutalmente pelos fazendeiros daquela região, pelo pessoal daquela região. Então, para eu não perder O fio da meada. o fio da meada. E eu fiquei, antes de ir para o Projeto Jari, a Folha estava aceitando novos jornalistas. E eu mandei meu currículo, que não era nada, mas eu mandei e falei, olha, tem interesse, porque eu já tinha feito polícia e tinha vagas na madrugada da Folha. Na verdade, era Agência Folhas. A Agência Folha, só para esclarecer, era uma agência de notícias dentro da Folha, de propriedade da Folha, que distribuía. Você ia para a rua, fazia a matéria, e aí você escrevia, né? Em cópias, e essas cópias eram mandadas para a Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Última Hora, Gazeta Esportiva. Todos esses jornais faziam parte do grupo, funcionavam ali na Barão de Limeira. Certo. Então, eu fui para o Projeto Jari, quando eu voltei, me chamaram. Falaram, mas você tem um... Porque quando eu fui demitido por justa causa, a gente entrou com um processo contra o Diário do Grande ABC. E foi feito, eu fazia parte de uma lista que eles consideravam uma lista de jornalistas que não podiam ter emprego em lugar nenhum, porque ou trabalharam na liderança da greve, ou não quiseram voltar depois que a greve terminou, e era o meu caso. Nossa, fizeram uma lista para... Sim, uma lista que ficava na gaveta. Já para ficar marcado. Marcado para sempre. Nossa, e aí? Aí me propuseram eu tirar o processo que eu tinha contra o Diário do Grande ABC, e em troca eu fui contratado para trabalhar de madrugada, que eu queria ter essa experiência na área de polícia. Então, você perguntou se eu me arrependi, eu acabei ficando na área. Eu achava, assim, triste, trágico, violento, mas eu tinha um certo fascínio por essa área. Mesmo te marcando de alguma forma, você ainda assim... Porque eu não cubro, eu não faço repórter, não sou jornalista, não mas sou você repórter. É especializada nessa área. Né? Eu cubro, mas eu cubro meio que de longe, entendeu? Eu não chego a ver, eu vejo fotos, né? Eu vejo fotos processos, de corpos, inquéritos. Processos, fotos de ML, etc. Isso tudo eu tenho acesso. Mas se fosse algo que me fizesse muito mal, a ponto de eu ter pesadelos, igual aconteceu com você, eu talvez pensaria em ir para outra área. Tem pessoas que têm uma sensibilidade a mais nisso, né? Mas ainda assim te fascinava. Fascinava. Sou casado há 40 e tantos anos, e minha mulher sempre fala que eu tenho um coração muito mole para ser repórter de polícia, que ela devia ser repórter de polícia, porque ela acompanhou toda a minha carreira. Então, ela sofreu junto, em alguns casos. Depois a gente vai falar sobre essa questão das ameaças de morte. Quer dizer, Sim. Tenho 2 filhas, tem todo um cuidado que precisa ter, entendeu? Então, ela viveu junto comigo. E eu sofro até hoje, 45 anos depois. Se você me colocar para cobrir um crime, eu vou sofrer, eu vou me envolver. Eu não tenho a frieza, não estou aqui menosprezando nem o delegado, nem o investigador, nem o legista, Sim. nem o auxiliar de autópsia. Eu não tenho esse preparo psicológico que eles têm. Você vai no Departamento de Homicídios, no DHPP, você vê policiais, você vê mulheres trabalhando em investigação. Tem uma fotógrafa muito famosa. Thelma Rocha. Thelma Rocha. Gosto muito dela. Já fiz até uma ou 2 matérias com ela. Então, não conheço, mas assim, eu acompanho o trabalho dela, eu gosto. Então, eu fiz um caso com ela que foi... Lembra quando uma torcedora do Palmeiras foi assassinada em frente ao estádio, que alguém jogou uma garrafa, essa garrafa bateu numa parte de uma grade e os estilhaços acertaram o pescoço dela? Nossa, não sabia disso. Fiz essa matéria para o Fantástico, essa matéria está na internet, e a Thelma fez parte da investigação, até a descoberta do cara que jogou a garrafa. Ele estava no Rio de Janeiro, foi preso, acho que ele continua preso até hoje. Né? Sim, tem excelentes profissionais. Ela faz a parte de fotografia, né? Pericial. Ela excelente fotógrafa, sabe? É profissional. Sim. Assim, eu admiro o trabalho dela. E de todos os policiais do DHPP. Né? Tem a chefe, que é a Ivalda Aleixo, também uma pessoa que eu tive muito contato em
vários casos que eu cobri, outros policiais, e eu cubro lá desde quando eu fui trabalhar para a Folha. Sim. E os médicos também têm que ter essa frieza, né? Sim, os médicos Os legistas. médicos têm que ter. Nem só os legistas, né? Se você for pensar num cirurgião, também tem que ser uma pessoa um pouco mais desapegada de algumas coisas, né? Abrir a pessoa, enfim. Então, mas aí o cirurgião, eu vejo dessa forma, ele salva vidas. Né? Aí você pega um médico legista, ele só vai lidar com a morte. Ele vai ter que fazer, sabe, a autópsia, procurar a causa da morte, passar as informações para a polícia investigar quando foi um caso de violência. Né? Sim, sim. Eles trabalham ali na busca da verdade, né? É isso mesmo. Eu acho muito bom isso, acho muito legal. E como que foi sua entrada na Rede Globo? Então, aí eu saí e fui para a TV Globo em 92. 92 eu fui para 92 eu fui para a TV Globo. E fui, se eu não sabia fazer TV. Na verdade, eu já tinha participado, feito alguma coisa na TV Bandeirantes, como comentarista, sabe, ia lá falar o caso do dia, tal. Participava eventualmente de um programa na Band também da Silvia Popovic, que me chamava, aqui também na Gazeta, programa Mulheres, mas eu nunca tinha feito televisão dessa forma, onde você tem uma equipe, você vai para cobrir o caso. Nesses programas é para comentar. Você fazia também mais jornal antes disso, Isso, eu trabalhei na Folha, Jornal do Brasil, Diário de São Paulo, entendeu? Então, e já tinha trabalhado na Jovem Pan. Eu trabalhei quase 7 anos na Jovem Pan, fazendo crime também, cobrindo essa área, cobri muito a Polícia Federal com o delegado Romeu Tuma, quando ele era o diretor da Polícia Federal. Mas aí seria no rádio, você fazia algum programa de rádio lá dentro? Sim, não, eu trabalhava para todos os jornais. Sim. Então, entrava ao vivo, cobri a maioria, grandes sequestros para a Jovem Pan. O sequestro do Abílio Diniz, a gente cobriu todo o sequestro. Eu, Elvio Borelli, a Rosana Cerqueira, que hoje está na Globo News, o Fernando Vera de Mello Filho, que era repórter também. E a gente ficou 24 horas falando sobre o caso. Depois nós ganhamos até um prêmio da PCA. Pela cobertura. Conta pra gente desse caso, então. Então, o sequestro do Abílio Diniz foi em 89. Ele foi sequestrado quando eles tem o Clube Pinheiros. Ele morava, acho que ele morava ali bem na porta do Clube Pinheiros. E ele saiu com uma Mercedes branca quando ele foi sequestrado por um grupo de sequestradores. Eu e o Elvio Borelli, repórter também excelente nessa área, a gente ficou sabendo do caso e nós fomos para o local. O carro ainda estava ligado. Naquela época, você tinha a oportunidade, você falou que não vai para os locais, mas a maioria dos repórteres hoje vai para o local depois que o crime já aconteceu, entendeu? E a própria polícia, em razão do caso da Eloá, lembra? Lembro. Também eu cobri todo o caso, eu estava lá no dia que houve o tiro. Final de tarde, todo mundo ali, os repórteres, de repente tem o tiro e começa aquela correria, ela é socorrida, depois ela morre. Mas aí o caso do Abílio Diniz, ele é sequestrado, depois ele é colocado numa ambulância forjada, ele entra pela favela do Morumbi e é levado para uma praça chamada Hashiro Miyazaki. Essa praça fica na cabeceira de Congonhas. É uma praça e ali tinha um sobrado geminado e ele foi levado por lá pelos sequestradores. Né? Tinham brasileiros, canadenses, colombianos. Tinha era um grupo misto de sequestradores. E ele ficou quanto tempo lá, sequestrado? Ficou uma semana. Uma semana? E aí, logo quando ele foi sequestrado, já começou a cobertura? Já começou, naquela época já se cobria dessa forma. Já começou a cobertura e a polícia também começou a investigar, fez uma investigação muito boa, que descobriu o local. Mas eles já estavam uma semana, então não sei se eu vou conseguir descrever exatamente como era, mas era um sobrado geminado, no fundo tinha um poço desativado no quintal. O que eles fizeram? Eles abriram esse posto, aí no meio do posto desativado, não tinha água, eles escavaram como se fosse um quarto, 2 quartos, e colocaram uma escada. E o Abílio Diniz ele teve que descer de gatinho pelaquela escada, entrou num dos compartimentos, e ele ficava lá dentro, e o vigia dele, um dos sequestradores, ficava num outro compartimento. Para você sair, você tinha que subir aquela escada. E o ar entrava de uma forma artificial. Quer dizer, se acabasse a luz naquela região ali
no final, Vila Mariana, naquela região, os dois teriam morrido. Entendeu? E a gente cobriu desde o começo até o fim. E como que foi o final desse No sequestro? final, a polícia fez uma investigação e, como eu falei, que tinha uma ambulância que era uma Caravan, que foi transformada numa ambulância. Só que os sequestradores usaram essa ambulância, essa falsa ambulância, e a polícia apreendeu a ambulância e começou a desmontar. E viu um cartão onde, acho que era na Rua da Consolação, onde um funileiro, uma oficina mecânica, foi feita essa reforma. Nossa. E aí a polícia continuou investigando e chegou até o local do cativeiro, que ficava nessa praça Hashiro Miyazaki.